E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo certinho? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos radicais, tá? E a nossa primeira propriedade, então, é essa que eu vou falar aqui, tá? Vou demonstrar para vocês. É a seguinte: raiz, por exemplo, quadrada de 3 ao quadrado, nós vimos na aula anterior que sempre que esse número aqui é igual a esse, nós tiramos a base para fora da raiz, né? Então, isso é igual a 3, certo? Então, isso foi visto na aula anterior. Caso alguém tenha dúvida ainda, entra no link anterior aí, nos vídeos anteriores, tá? De radicais e estará tirando. Então, de forma geral, certo? A nossa primeira propriedade fala exatamente isso, que a raiz de um número A elevado na n. E se o índice dessa raiz também for n, certo? Isso vai ser o quê? Lembrando que isso aqui a gente viu na última aula que pode ser escrito também como A na n sobre n. E isso também é igual a A na 1, né? Todo número dividido por ele na ele mesmo é igual a 1, que é o próprio A, certo? Nada mais é do que essa aplicação que a gente fez aqui, tá? De forma mais direta, tá? Mas o livro de vocês traz esses passos aí que eu demonstrei, tá? Mas nada mais é do que toda vez que a gente olhar para cá, esse número da potência aqui, certo? For igual ao índice, esse carinha vai sair para fora e vai ser o resultado da minha raiz, certo? Então, essa é a primeira propriedade, tá? Então, vamos para a segunda propriedade. Primeira propriedade, ok? Segunda propriedade. Tá? A segunda propriedade, tá? Ela tem a ver com produto, tá? Ela me diz o seguinte: que a gente pode multiplicar, tá? Qualquer número ali no expoente, desde que a gente multiplique no índice também. Exemplo. Se a gente pegar raiz de 10 ao quadrado, raiz cúbica aqui. Isso pode ser reescrito como raiz de... Vou multiplicar esse número aqui por 5. Mas ao fazer isso, eu também tenho que fazer aqui no índice, também tenho que multiplicar por 5. Então, 3 vezes 5 dá 15, e 3, 5 vezes 2 dá 10. Esses seriam meus novos expoentes, tá? Então, 10 na 10, tá? Outro exemplo, raiz quadrada de 5, tá? Ele pode ser reescrito multiplicando por 4, vamos supor, raiz oitava de 5 na 4, né? Tem o número 1 ali em cima, que não aparece, mas tem, né? Ali em cima do expoente do 5, certo? Númerozinho 1 aqui. Eu multipliquei ambos por 4, tá? Tanto o índice quanto o expoente fracionário, tá? Então, essa é uma propriedade que a gente não usa tanto, tá? Na matemática, tá? Mas ela tá aí, tá? E, de forma geral, então, generalizando, né? Generalizando isso, nós vamos ter o seguinte, né? Que raiz de A na N, e aqui no índice M, pode ser multiplicado por um número qualquer, dando M vezes o número P, vamos supor, né? Vezes P, certo? Desde que a N, aqui eu também multiplique pelo mesmo índice P, certo?
Então, basicamente é isso, tá? Não tem muito mistério, tá? Então, essa é a segunda propriedade, tá? Que a gente tem. Lembrando que ela não é tão usada, tá? Ela não é uma propriedade tanto usada da multiplicação, certo? Mas a gente tem essa ideia de que se vale para a multiplicação, vale também para a divisão, né? Então, dessa ideia aqui, dessa propriedade, a gente pode pensar que se a gente tiver um radical, por exemplo, 4, certo? Aqui, um número qualquer, 5 ao quadrado, certo? Ambos esses dois números, tanto esse, o índice da raiz, quanto o expoente do número 5, eles são divisíveis por 2, correto? Então, a gente pode também, se a gente pode multiplicar, a gente pode, num contexto geral, dividir também por 2, por exemplo, dividir por 2. Logo, nós teríamos, então, essa mesma raiz pode ser reescrita como raiz quadrada de 5 na 1, ou ainda raiz de 5, certo? Essa sim, tá? Essa ideia, tá? De dividir pode ser muito útil para nós na matemática em simplificar radicais, tá? Então, o que vale para a multiplicação também vale para a divisão e, consequentemente, nós temos essa consequência aí, tá? De simplificação. Tá? Essa é uma questão importante aí, tá? Depois, então, nós vamos ter a terceira propriedade. Deixa eu apagar aqui. Terceira propriedade. Vamos lá. Terceira propriedade. A terceira propriedade me diz respeito, então, ao seguinte exemplo, tá? Raiz de 2 vezes 5, certo? Esse 2 ao quadrado, esse aqui ao cubo, e a raiz quarta aqui, vamos supor, tá? Então, eu posso reescrever isso como um produto de raiz como sendo raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 5 ao cubo, certo? Ou seja, eu posso separar, certo? Então, separei em duas raízes, tá? Aqui, tá? Se essa ida vale, eu também posso fazer a volta, certo? Se eu tiver algum problema assim, eu posso voltar para cá e reescrevê-lo desta mesma forma aqui. Tá? Então, de forma geral, né, generalizando isso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que raiz de número m no índice A na n vezes B na P pode ser reescrito como raiz índice m, A na n, vezes a mesma operação que tem aqui, a gente ocupa lá, certo? Raiz de m, mesmo índice, B na P, certo? Então, essa é a minha forma geral para qualquer número, tá? Qualquer número a gente vai ter esse resultado como consequência, certo? E por último, mas não menos importante, tá? Novamente, tá? Só antes de entrar na quarta propriedade, novamente eu vou abrir um parênteses aqui no asterisco. Se vale para o produto, vale para divisão também. Ou seja, se eu tiver uma divisão de um número 4 de 2 ao quadrado vezes na 5,
Isso pode ser reescrito como raiz quarta de 2 ao quadrado sobre raiz quarta de 3 na 5, certo? Então, vale também para a divisão isso, certo? Se generalizar, a única coisa que vai mudar aqui é que vale para a divisão. Então, o que mudaria aqui, que ao invés de ser um produto, seria uma divisão. Mas continua valendo, certo? Então, falar então da nossa quarta propriedade, que a gente fazer aqui. Só apagar. A quarta propriedade, então, me diz respeito às potências, certo? Se eu tiver uma raiz dentro de uma raiz, exemplo, raiz quinto, raiz quadrada de 3, certo? Eu posso multiplicar esses dois números aqui, tornar tudo uma única raiz, certo? Então, vai virar raiz de 10, raiz, qual é a raiz de 3 no índice 10, certo? Isso é o que vira essa propriedade aí. Um outro exemplo bem ligeirinho, então, é que se eu tiver raiz 2, raiz quadrada, e aqui raiz cúbica, isso é a mesma coisa que raiz sexta de 2, certo? Então, generalizando isso aqui, generalizando, nós vamos ter que raiz de A, índice M, e uma raiz por fora aqui, índice M, vai ser igual a raiz de A, índice M vezes M, certo? Essa é a última propriedade que nós tínhamos para ver hoje. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Dessas aulas aí. Tentei ser o mais breve possível, o mais rápido também, para que a gente não fique demorando os vídeos compridos. E até a próxima aula. Feito? Valeu, até mais. Isso é tudo, pessoal.